A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você com muito carinho o nosso programa Cristo Vive, programa de jornalismo da Diocese de Anápolis. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, olá, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo Amparo, olá a todos os nossos amigos ouvintes esparramados por toda a nossa Diocese de Anápolis. Começamos o 5º domingo da Quaresma, Semana das Dores. Daqui uma semana já estaremos na grande semana, Semana Santa, e nós vamos nos preparar nessa semana, nos mutirões de confissão, nos prepararmos espiritualmente para esse tempo forte, o tempo mais importante do ano, nossa vida interior e espiritual, para colher as graças que Deus preparou. No Evangelho de hoje, as palavras que nos movem são as palavras do próprio Cristo. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos que somos pecadores e por isso, tiramos as pedras das mãos e não atacamos nenhum dos nossos irmãos, porque se não cometemos os pecados que eles cometem, é pela graça de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós clamamos e necessitamos da misericórdia de Deus e por isso não devemos julgar e condenar os nossos irmãos. O Senhor espera encontrar em nós um coração que seja bom, compassivo, misericordioso, assim como o coração dele é conosco. E esse esforço é o esforço que estamos tendo na Quaresma, o esforço da conversão, de santificação, de voltar para Deus. E assim começamos esse dia do Senhor, esse domingo, começamos essa Semana das Dores, nessa firme esperança da graça de Deus que nos transforma, que nos torna pessoas melhores, semelhantes a Cristo, hoje e sempre. Padre, nessas realidades ainda de Semana Santa, a gente vê assim, o tanto que aumentou a participação nas missas, vê-se falar tantas realidades de mais rezas do Santo Terço, abstinência de carne, outras coisas que agradam as pessoas, o paladar. Se percebe nas missas semanais, diárias, nas igrejas, uma participação bem mais expressiva, as procissões da penitência cada vez maior. A gente vê, padre, que assim, não sei se é pelo amor ou pela dor, mas as pessoas estão voltando mais para situações divinas, do sagrado. Isso é muito bom e eu penso que agrada muito o coração do sacerdote, vocês do clero, ver literalmente os fiéis, a comunidade ali local que são confiados a vocês, correspondendo, padre. Com certeza, Paulo. A nossa expectativa deve estar sempre em agradar ao Senhor, ao Senhor Jesus. Mas certamente, onde tiver água viva, as pessoas sedentas sempre vão se aproximar. Uma comunidade de fé que se abastece de fato do Espírito Santo, dessa água viva que nos renova, o mundo hoje sedento vai procurar. Então você vai ter sempre pessoas procurando lugares onde se abastecer diante dessa crise que a humanidade passa, essa sede terrível que as pessoas têm de Deus, das coisas sagradas, das coisas santas, daquilo que verdadeiramente e unicamente saciam o nosso coração. Então é muito bonito isso, a gente vê as comunidades se esforçando mais, rezando mais, evoluindo espiritualmente e por isso muitas pessoas também se encontrando esse caminho e dando uma resposta positiva ao Senhor. É verdade, é um caminho belo, maravilhoso e totalmente pautado na liberdade. É lógico também que a igreja deixa esse livre-arbítrio às pessoas. As pessoas vão de livre e espontânea vontade. Mas agora, padre, amigos ouvintes do nosso programa Cristo Vive, nós vamos ouvir um grande amigo e colaborador do nosso programa, professor Shirlan Júnior. Ele é ministro da Comunhão Extraordinária, ali da paróquia Santa Clara, na cidade de Anápolis, região ali do Recanto do Sol. Também ele é o presidente, o coordenador da Liga Católica, não só na nossa diocese, como no estado de Goiás, além de ser o vice-presidente do movimento Igreja e Sociedade. E eu poderia ir com mais algumas atribuições confiadas a ele, mas vamos ficar por aqui.
Mas nesse momento, amigo ouvinte do nosso programa, gostaria que você prestasse bastante atenção nesse movimento, a Liga Católica. O professor Shirlan Júnior vai dar uma aula de como que ela está distribuída no estado e no país, essas realidades. E no final ele vai fazer um belo convite de um ato que há muito tempo eles programaram e já viraram tradição, que é no próximo dia 1º de maio, uma concentração deles em Trindade, fazendo um movimento, uma peregrinação ali muito bela. E é lógico, eles vão associar tudo isso ao jubileu, ok? Então vamos ouvir o nosso grande amigo, professor Shirlan Júnior. Professor, o que o senhor tem a dizer a todos os nossos amigos que nos acompanham? Olá, amigo. Olá, Paulo Amparo. Um abraço também para o Padre Paulo Henrique, aos ouvintes que nos acompanham na região que diz respeito à Diocese de Anápolis, às cidades que estão além fronteira da Diocese de Anápolis, mas recebem essa programação maravilhosa do rádio, aqueles que acompanham pela internet. Hoje o rádio avança sobre qualquer fronteira com a digitalização dessas informações que chegam e que as notícias da evangelização e da Boa Nova podem alcançar todos, independente de onde estejam. Viva Jesus, Maria e José! A Liga Católica agradece esse espaço e dá o seu recado em nome da Sagrada Família. Gente que faz a igreja. É uma honra para mim estar à frente da Liga Católica na cidade de Anápolis, ser representante da Liga Católica do Estado de Goiás, a Federação das Ligas Católicas, como assim nós nos organizamos. A Liga Católica tem sede hoje no Rio de Janeiro. No Brasil, os padres redentoristas fazem esse acompanhamento da Liga Católica. Aqui na Diocese de Anápolis, quem nos acompanha é o diácono Ursulino, a quem eu agradeço muito a sua participação e a sua presença conosco. Os principais divulgadores da Liga Católica no Brasil foram missionários redentoristas de origem holandesa, que se instalaram inicialmente na cidade de Juiz de Fora, no início lá dos anos 1900, por volta de 1902, e a Liga Católica começou a fazer esse trabalho, que é atuante até os dias de hoje. Tem como símbolo a Sagrada Família, tem como lema principal orai e trabalhai. As duas coisas têm que caminhar juntas. Tem a sua bandeira, o seu cordão, mas além desses símbolos físicos, tem também os símbolos espirituais, que são as graças, que são as bênçãos, que é a nossa participação junto ao povo, principalmente junto à população mais humilde. A Liga Católica, que teve no seu princípio um contato muito grande com a assistência básica, com o alimento, e junto com o alimento levava o pão da vida, que é Jesus Cristo também, e o encaminhamento dessas famílias para estarem conosco na igreja, serem instrumentos de evangelizarem outras famílias. Estamos apresentando programa Cristo Vive. A Liga Católica no Brasil, ela tem sede hoje no Rio de Janeiro, mais precisamente a Confederação Nacional das Ligas Católicas está na cidade de Campos de Goytacazes, mas nós estamos ligados à Liga Católica do Rio de Janeiro, como todos os outros estados que têm representantes. Recebemos as orientações, seguimos firme nessa fé e nessa consciência de que a evangelização é necessária. Ainda falando da Liga Católica da nossa região, nós temos a Arquidiocese de Goiânia como grande parceira nessa luta pela evangelização, esse grupo raiz que vai casa por casa, que valoriza o Santo Terço, que faz acompanhamento com as famílias, o auxílio para que os sacramentos cheguem para todos. Temos também a participação grandiosa da Liga Católica de Itaberaí, temos a participação da Liga Católica de Trindade, de Goiandira, lá no extremo sul do estado de Goiás, e a Liga Católica se faz presente sem uma coordenação efetiva em outras cidades, mas com membros que todos os eventos que nós convocamos, eles partem das suas cidades e fazem esse encontro maravilhoso, essa fraternidade. Essa fraternidade que nós vamos fazer novamente em Trindade,
no dia 1º de maio, a Liga Católica faz a sua reunião geral. Todas as ligas do estado de Goiás são convidadas, são convocadas, são intimadas e vão na maior alegria fazer a nossa procissão. A presença da Liga Católica no dia 1º de maio em Trindade é uma tradição. E nós estamos unindo a nossa tradição, a nossa romaria da Liga Católica em honra ao padroeiro do dia 1º de maio, que é São José Operário, unindo também ao jubileu, a esse tema maravilhoso, Peregrinos de Esperança. E nessa peregrinação, onde a esperança principal se faz presente no nome do Senhor Jesus Cristo, nós levamos o exemplo da Sagrada Família e convidamos todos que puderem participar conosco, partindo em excursões organizadas junto às suas paróquias ou até mesmo individualmente, partindo de carros particulares. Mas eu convido, dia 1º de maio é um feriado e nós vamos estar firmes lá no centro da cidade, na Praça da Igreja Matriz, chamada popularmente da Igreja Velha. Nós vamos partir às 8 horas da manhã em procissão rumo ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, onde nós teremos também, dentro do santuário, após a nossa procissão, nós teremos uma palavra de vida voltada para esse tema do Jubileu 2025 e depois teremos a Santa Missa, o ápice dessa nossa programação, desse nosso encontro. Santa Missa que normalmente é transmitida pela TV. Agradeço mais uma vez os padres redentoristas por essa ampliação de divulgação que fazem junto à Liga Católica. E eu conto com vocês que estão nos ouvindo, convido e convoco os liguistas e aqueles que fazem parte de outros grupos e que se identificam com essa evangelização casa por casa, desses grupos que são raiz, que são pilares da igreja no Brasil. Vamos conosco, unamo-nos nessa caminhada, partindo em procissão do centro de Trindade para o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e depois unamos a nossa fé, a nossa voz na Santa Missa. Agradeço muito o espaço pelas ondas do rádio e agradeço principalmente as pessoas que estão me ajudando, estão nos ajudando a organizar essa festa maravilhosa. Principalmente as coordenações das maiores ligas que estão aqui em Anápolis, que se fazem presente no bairro Recanto do Sol, com a dona Lindalva, e lá no bairro Progresso, que hoje conto com o Edmar. Eu agradeço bastante esses coordenadores locais e os coordenadores de outras cidades que com certeza estão nos ouvindo. Muito bem, o nosso muito obrigado ao professor Shirlan Júnior. Padre, um gesto muito bonito dessa peregrinação que todo 1º de maio eles fazem à Trindade, pessoas do estado inteiro, ali realmente é uma multidão de pessoas, uma missa maravilhosa, transmitida, e associando tudo isso, Padre, é lógico, em total unidade com a igreja, associando isso ao jubileu, Padre. Momento muito belo, muito legal. Com certeza, Paulo. Nós estamos no Jubileu da Esperança e é um momento onde a igreja está nos convocando à peregrinação. Lembrar que somos romeiros, peregrinos, que estamos a caminho, né? E essas peregrinações aquecem o nosso coração, renovam a nossa fé. Por isso é muito importante. Lembramos aqui das igrejas indulgenciadas pela diocese, né? Que são pontos de peregrinação. E que bom que os membros da Liga Católica vão à Trindade, vão participar dessa romaria, que eles possam, né, fortalecerem sua missão a partir dessa experiência bonita de fé, de devoção. É verdade. Padre, até o senhor falou nessa palavra jubileu. No último domingo, nós tivemos ali no centro de convenções, o senhor esteve lá e tantos sacerdotes, os nossos 2 bispos, etc, etc. Padre, mas foi um formigueiro humano de ministros extraordinários da comunhão eucarística. Que momento belo, de arrepiar. Parabéns a todos que colaboraram ali na organização. No primeiro momento nós tivemos o Padre Wilson, que dispensa comentário nesse primeiro momento com todas as realidades que foram atribuídas a ele e, é lógico, a adoração aos Santíssimos Sacramentos. Ali ele falou de Bispo Dom Fontonchin, né? Fontonchin e outras realidades ligadas à Santa e Sagrada Eucaristia. Não teve quem não se emocionasse. Foi muito belo, muita sabedoria
do Padre Wilson. Parabéns por esse dom que Deus te deu, Padre Wilson. E ali depois, Padre, no segundo momento, nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar Passini Dalbello, também partilhou de várias realidades. Eu gostei no finalzinho, né? Ele tinha 2 temas ainda, para o tempo dele estava acabando, e ele tinha 2 temas a se exercer. Olha, o meu tema, eu só tenho 1 minuto, e em 1 minuto eu vou falar desses 2 temas, mas o meu minuto ele é mais de 60 segundos, e assim ele foi. Depois nós tivemos, no terceiro momento, após o almoço, o Padre Edmilson Luiz de Almeida, e depois a Santa e Sagrada Missa, presidida por Dom João Wilk, nosso bispo diocesano, e a homilia foi feita por Dom Valdemar. Foi um momento ímpar de unidade, Padre, um jubileu assim que inesquecível para a memória de todos os presentes, e eu penso para Dom Valdemar aquele cartão de visita com a multidão de pessoas ali à sua frente. Com certeza, Paulo, isso renova, né, no coração dos nossos ministros que estão à frente das nossas comunidades, né, esse ardor missionário, esse zelo por aquilo que a igreja tem de mais precioso, que é a Divina Eucaristia. Que eles possam continuar e agora reverberar por todas as comunidades esse fervor, essa experiência tão bonita que tiveram no último domingo. É verdade. Padre, nós estamos, né, no ano jubileu, mas a diocese continua firme, atuante. Dom João, com essas realidades de transferências, recentemente ele lançou um comunicado, né, a toda a Diocese de Anápolis, com algumas realidades, né, que dentro do conselho, dentro, né, do que ele vê e quer o melhor sempre para a Santa e Amada Igreja, ele publicou algumas realidades no que diz respeito a essas transferências, tanto de párocos como de vigários, etc. O senhor poderia dar voz a essas realidades que Dom João já definiu para a nossa Diocese de Anápolis? Sim, uma das atribuições do bispo é justamente, né, dar às paróquias, né, pastores, conforme a necessidade do povo de Deus, e as transferências já foram feitas, comunicadas à Diocese, né, e muitas paróquias já têm novos párocos, como por exemplo a paróquia São Cristóvão recebeu ontem o Padre Osvaldo como seu novo pároco. E hoje, né, nesse domingo, dia 6, a paróquia Imaculado Coração de Maria, em Alexânia, recebe o Padre Jacob como novo pároco lá em Alexânia, em celebração, né, nesse dia 6 de abril. A paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, no Parque dos Pirineus, em Anápolis, tem como novo pároco o Padre Eduardo Henrique. A paróquia São Cristóvão, como eu disse, o Padre Osvaldo tomou posse, o vigário é o Padre Aguinaldo Bueno. A paróquia de Alexânia, o Padre Jacob toma posse hoje, e no final do mês o Padre Adair, que estava na paróquia Santíssima Trindade, será empossado como vigário lá em Alexânia. Na paróquia São Joaquim, nesse domingo, toma posse o Padre Ademir e o vigário o Padre Ivone. Na paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Santa Rosa, no domingo da Páscoa, tomará posse como pároco o Padre Daniel Marques. Na paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Anápolis, na Vila Góis, o Padre Minta, que é pároco da Catedral, vai tomar posse da paróquia Nossa Senhora da Abadia no dia 27 de abril, às 19 horas. O Padre Fagner, atual pároco, será vigário, né, devido à sua missão como o presidente do Tribunal Eclesiástico da Diocese. Na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, o Padre Edmilson Luiz se tornará o novo pároco. A posse dele vai ser no dia 26 desse mês, às 16 horas. E na paróquia Santíssima Trindade, em Anápolis, no lugar do Padre Adair, vai o Padre Wilson Mendes, né, volta como vigário daquela paróquia, lá no Jandai. O Padre Wilson vai ser apresentado no próximo mês de maio, no dia 10 de maio, a apresentação do Padre Wilson, novamente como vigário da paróquia Santíssima Trindade. Padre, esses momentos, né, quem sou eu? Um simples leigo, mas é sempre bom o momento de reforçar a unidade com o bispo, a obediência para com o bispo, e depois, Padre, momentos como esse de transferências, eu penso que é momento muito bom de crescimento no ministério sacerdotal de quem está chegando ou quem está saindo, da mesma forma da comunidade. Padre, penso que todas as realidades ali envolvidas ganham, e ganham mais ainda o santo projeto de Deus. Com certeza, Paulo, momento de crescimento, porque cada padre deixa algo na comunidade e cada comunidade também deixa algo impresso no coração do padre. Então, momento de crescimento, de avaliação, de síntese na vida de todos.
É verdade, estamos apresentando o programa Cristo Vive aqui na sua emissora, com muito carinho, com muito prazer, nós que somos da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Agora o senhor falou as realidades do Padre Fagner Israel, e é com ele que nós vamos falar um pouquinho. Padre Fagner Israel, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, meu amigo Padre Paulo Henrique, Deus abençoe. Amém. Padre, antes de nós tratarmos do assunto principal, eu olhando aqui à minha direita, vejo essa bela matriz dedicada a Nossa Senhora da Abadia. O senhor atualmente é o pároco, administrador paroquial, mas aparentemente daqui mais ou menos 3 semanas, Padre Minta Vela Matatil da Catedral assumirá essa comunidade e o senhor irá colaborar com ele na condição de vigário. Isso mesmo, né? Uma novidade que veio através da decisão do nosso bispo, Dom João, de fazer o remanejamento de alguns párocos. Então, desta vez também fui contemplado e no próximo dia 27 de abril, Padre Minta deixa o ofício de pároco da Catedral e assume a paróquia Nossa Senhora da Abadia. A partir desse dia, eu me torno vigário paroquial da mesma paróquia aqui. O senhor também continua com as funções do Tribunal Eclesiástico da nossa Diocese de Anápolis. Sim, atualmente sou vigário judicial do Tribunal Eclesiástico aqui da Diocese de Anápolis, também juiz no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Goiânia. Que legal. Mas, padre, na última segunda-feira, aqui no salão da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, nós tivemos a reunião do Movimento Igreja e Sociedade. E o senhor veio aqui dar um tema a todos os presentes, falando dessa bela realização da CNBB, até eu abro aspas, me parece que a igreja no Brasil, que tem, em outros países não tem situações referentes, a campanha da fraternidade. E o senhor falava muitas situações e foram várias argumentações, várias colocações, e com tudo o que o senhor falou e que as pessoas falaram, a gente vê, pelo menos eu pude perceber, a beleza e a profundidade de uma campanha como essa, lançada pelos bispos aqui no Brasil. Sim, sem dúvida. O tema deste ano, da campanha da fraternidade, é ecologia. Então, a ecologia é um tema muito querido pela CNBB, pelos nossos bispos brasileiros, porque, de fato, tem uma grande importância, uma grande relevância na doutrina social da Igreja. Não é à toa que esta campanha já é a 8ª campanha da fraternidade que trata sobre o tema da ecologia, sobre a preservação do meio ambiente. Padre Fagner Israel, muito obrigado por partilhar essas palavras aos amigos ouvintes do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe esse trabalho de vocês, trabalho de comunicação séria, de levar a palavra de Deus e também informação relevante para a nossa sociedade anapolina. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Fagner Israel. Padre, como nós dissemos aí, ele deu um belo tema na reunião que tivemos essa semana do Movimento Igreja e Sociedade. Eu até quero mandar um grande abraço para o nosso amigo presidente, o nosso grande amigo Hamilton, presidente do Movimento Igreja e Sociedade, o vice-presidente professor Chilan Júnior, como nós falamos. Ali participam várias pessoas, o vereador Alex Martins, o ex-vereador Liseu José Borges, nosso grande amigo Valeriano Abreu, o diácono Nário, o diretor espiritual, tantas pessoas que participam ali, um movimento muito bom. Até a gente faz questão de você entrar no site da Diocese, ver os dias das reuniões, sempre ali no salão da Paróquia Nossa Senhora da Abadia, com temas oportunos. Por exemplo, nesse, como nós dissemos aí, Padre Fagner Israel veio falar sobre a campanha da fraternidade e como que no momento das discussões ali foi muito bom, sobretudo no quesito água, saímos dali com projetos interessantes, muito bom. Ele também, padre, além de estar lá, no Movimento Igreja e Sociedade, também falou do tribunal e um pouquinho, dessa estada dele ali na paróquia Nossa Senhora da Abadia. Realidades fortes, Padre Fagner, um padre muito estudioso e soma muito na vida da igreja. Com certeza. Então, é uma missão muito,
bonita que o padre Fagner já ocupa, né, tanto na paróquia Nossa Senhora da Abadia, quanto também no tribunal, e ajuda, né, nessa formação do movimento Igreja e Sociedade, né, que faz um bem muito grande na formação da doutrina social. Essa semana tivemos a CNBB no Congresso, né, em Brasília, um congresso de doutrina social da Igreja. Vale a pena acompanhar um pouco desse conteúdo, que foi inclusive conduzido pela deputada federal Cristo Nieto, que já veio aqui em Anápolis, né, muito amiga do padre Luiz Lodge. E o movimento Igreja e Sociedade está em ação, e o padre Fagner ajudando também na condição, na ajuda espiritual também desse movimento. É verdade, se você quiser conhecer mais, quiser avançar nessa linha da igreja, sobretudo da doutrina social, passe a saber um pouquinho melhor sobre o movimento e comece a participar dessas reuniões e, é lógico, fazer parte das discussões, entre aspas, nessas discussões, e ter ideias, projetos, propostas, para que possamos melhorar essa sociedade da qual nós vivemos. E agora vamos falar com o administrador paroquial da paróquia Rosa Mística, o padre Jussier. Padre Jussier, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Paulo Amparo, bom dia, Padre Paulo Henrique, bom dia, amados ouvintes. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Amém. Padre, não tem muito tempo que o senhor assumiu a paróquia Rosa Mística. E nas redes sociais a gente vê tantas atividades, tantas realidades, mini-reformas, tantas situações. Mas nesse momento a igreja vive a quaresma. Como que estão as realidades da quaresma nesta paróquia confiada ao Senhor? Então, nós estamos trabalhando muito. Nós, desde quando começou a quaresma, já começamos com a procissão penitencial, né, às 5h30 da manhã, pessoal andando pelas ruas da cidade, do próprio bairro, perdão, e assim, rezando o terço, à noite, rezando a via sacra, oportunidade para confissões, né, bem intenso o tempo todo. E de modo muito especial, estamos aí com o Cerco de Jericó, bem na metade da quaresma. Então, um momento de muita graça, de muita bênção mesmo. E, de fato, eu convido a todos a participarem, mesmo quem não seja da paróquia, seja conosco participando, vivenciando esse Cerco de Jericó, que vai até sexta-feira. Padre, a gente lembra também de realidades. É lógico que no início não é fácil. As realidades daquela unidade hospitalar que tem ali no território paroquial, a UPA da Vila Esperança, um trabalho muito bonito, eu diria, na prática, que o senhor, juntamente com as pastorais, estão tentando exercer naquela realidade hospitalar. Isso, então teve essa mudança agora na gestão, mas os desafios são os mesmos, conhecendo a nova diretoria, mas ainda com a permissão de estar lá, marcando a presença espiritual. Os padres que precisam sempre entram em contato, vou lá com toda a caridade, na medida do possível, né, me organizando, e ainda assim acolhendo, né, tentando ir não só na questão espiritual com o pessoal nas suas necessidades, com as bênçãos, unção dos enfermos, mas também com a pastoral da solidariedade, que sempre está lá todo domingo, exercendo esse papel, né, de caridade, levando uma sopa, um lanche, fazendo o povo ficar um pouco mais, né, feliz e disposto, né, depois de um dia talvez difícil, passando ali no hospital. Padre, essas realidades com os coretinhas, com os coroinhas, a gente percebe que aumentou muito o número, tanto das goretinhas, que eu acho que nem tinha na paróquia, como também dos coroinhas. Como é bonito esse trabalho com as crianças ali com pouca idade, já levando, proclamando a palavra de Deus e fazendo com que eles sejam protagonistas dentro da paróquia. Isso, 2 grupos, né, distintos, com as meninas a partir dos seus 4 anos de idade, mas também as adolescentes são chamadas a vivenciarem essa espiritualidade de Santa Maria Gorete, mas também não só nas virtudes da modéstia, da pureza, mas também na questão do serviço, de estar ajudando ali no ofertório e em outras coisas mesmo, enquanto elas podem ajudar. E no caso dos meninos, né, meninos acima dos seus 6 anos, nós estamos então aí com as inscrições abertas e fazendo um processo de acolhimento, né, para mais meninos e meninas, mas no caso dos meninos, nós temos tanto os coroinhas como os acólitos, até para estar ajudando nesse serviço do altar, para que ali seja um despertar vocacional também, para que quem sabe um dia sejam ministros do altar. Padre, a gente sabe que a igreja é muito dinâmica. A Santa Igreja também pediu ao senhor para acompanhar esse setor tão importante da Diocese de Anápolis, que é a renovação carismática católica. Isso, então nós viemos aí de um Festival de Jesus, temos vários projetos, a Assembleia está próxima agora, dia 27, então tem Pentecostes chegando, também vai ter um grande evento, e lá na frente, né, o Encontro da Bíblia e outras coisas mais, e o pessoal da Renovação Carismática, graças a Deus, é um pessoal que se abre para formações, para aprender mesmo sobre doutrina, sobre a própria espiritualidade e assim conseguir arrebanhar cada vez mais, né, almas para o reino de Deus. E é uma missão, de fato, árdua,
mas com a graça de Deus a gente consegue conciliar as duas coisas, paróquia, né, e também a direção espiritual da Renovação Carismática. Padre José, pároco da paróquia Rosa Mística e coordenador, diretor espiritual da Renovação Carismática Católica, muito obrigado por partilhar essas informações aos ouvintes do nosso programa. Amém, eu que agradeço mais uma vez, mais a oportunidade, e que Deus abençoe imensamente a todos vocês. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Jussier. Padre, trabalhos não faltam para os sacerdotes do nosso clero. Coroinha, os goretinhas, diretor espiritual da Renovação Carismática Católica, minis reformas lá na paróquia, confiada a ele. Padre, essa é a vida de um sacerdote no nosso clero. Graças a Deus, muitas atividades, e os leigos, né, o povo de Deus, geralmente colaboram, cooperam e faz com que a igreja, aquela paróquia, a comunidade cresça ali naquele local, naquela região. Exatamente, muito importante nessa colaboração entre o sacerdote e os leigos, né? O sacerdote organizando esse trabalho pastoral e os leigos santificando na ação pastoral, né? À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai crescendo esse sentimento de pertença, vamos entendendo esse projeto de Cristo que passa pela missão. Quando nós vamos evangelizando os outros, nós também vamos sendo evangelizados. Quando a gente vai trabalhando para Deus, Deus vai trabalhando em nós. Nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele, vamos crescendo nas virtudes, no amor, vamos nos conformando cada vez mais os sentimentos, a mentalidade, o jeito de Jesus Cristo. É verdade, então colabore aí o máximo na sua paróquia, e se por acaso você ainda não faz parte de nenhum movimento, grupo pastoral, vê aí os que tem na sua paróquia, vê o que você mais se identifique e passe a somar, a colaborar, a contribuir aí na sua comunidade. E por falar em leigo, né, quem esteve na missa de posse do nosso bispo coadjuntor Dom Valdemar Passini, né, pôde ouvir lá do nosso bispo diocesano na sua homilia o tanto que ele falou que se alegra com o protagonismo, com a colaboração, com o empenho dos leigos em nossa diocese. Como ele parabenizou os leigos da nossa diocese, né? Isso é muito bom. E por falar nessa celebração de posse de Dom Valdemar Passini Dalbello como bispo coadjuntor, vamos ouvir agora a leitura da ata da publicação do Santo Padre, o Papa Francisco, nomeando o nosso bispo coadjuntor Dom Valdemar para a Diocese de Anápolis. Ouçamos. Francisco, bispo, servo dos servos de Deus. Ao venerável irmão Valdemar Passini Dalbello, até então sagrado bispo de Lusiânia, nomeado bispo coadjutor da Diocese de Anápolis, saudação e bênção. O Senhor Jesus, revelando o mistério de sua missão na caridade e oferecendo-se aos seus discípulos como o mais elevado exemplo de serviço, disse: que todos tenham vida e a tenham em abundância. Inspirados por este exemplo, nós, constituídos pela divina graça na sucessão de São Pedro, para o bem dos fiéis, procuramos escolher com humildade de coração e amor à concórdia pastores sagrados que se esforcem por viver segundo a mente do Altíssimo, a fim de enriquecer os corações do próximo com a doutrina espiritual. Quando, pois, o nosso venerável irmão João Wilke, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, bispo da Diocese de Anápolis, para melhor prover as necessidades pastorais de seu rebanho, solicitou insistentemente que fornecêssemos um prelado que auxiliasse, e quisemos, benignamente, ir de encontro às suas súplicas. Consideramos, venerável irmão, poder confiar-te este encargo, imbuído como estás da doutrina bíblica com que trabalhaste diligentemente, primeiro na Arquidiocese de Goiânia, em seguida na Diocese de Lusiânia, podem-se perceber em ti aquelas necessárias virtudes e disposições de ânimo requeridas na experiência pastoral
e, de modo especial, o espírito evangélico. Portanto, após consultar o dicastério para os bispos, com nossa autoridade apostólica, te nomeamos bispo coadjutor de Anápolis, conforme as normas do direito canônico, ficando com isso dissolvido o vínculo com a sede lusiânia. Ficará a teu encargo proclamar esta nossa carta ao clero e ao povo de tua comunidade de origem. Nada mais nos resta, venerável irmão, senão acrescentar que te recomendamos as nossas orações, acompanhando-te no ingresso deste novo ministério. Fortalecido, portanto, pela força do alto, e concorde todos os dias com o pastor da mencionada diocese, esforçar-te-ás por mostrar claramente os preceitos e a salvação de Cristo Senhor. Dada em Roma, no Latrão, no 5º dia de fevereiro, no ano de 2025, 12º do nosso pontificado, Papa Francisco. Muito bem, que legal. E agora, né, assim que nomeado, né, que tomou posse lá nesse último dia, quando nós tivemos essa posse da nomeação de Dom Valdemar Pacini Dalbello, na terça-feira, dia 25, ali na Catedral do Senhor Bom Jesus, já concluindo a celebração, foi passada a palavra para aí, então, oficialmente, Dom Valdemar Pacini Dalbello, como bispo adjuntor de Anápolis, e ali ele, fazendo uso dessa palavra, falou a todos os presentes. Vamos ouvir o que o nosso bispo coadjuntor falou naquele momento. Somos peregrinos. Hoje, ao celebrarmos a mais extraordinária peregrinação do eterno para o tempo, do céu para a terra, do um com o Pai, agora vivente no seio da Virgem, sabemo-nos objeto de infinita misericórdia. Todos somos amados incondicionalmente. E o Verbo se fez carne. Neste dia em que tomo posse do ofício de bispo coadjutor de Anápolis, compartilho com os senhores e as senhoras, com vocês, que ele, Jesus peregrino, chegou tão encantador em minha pequena e feliz existência. No seio de uma família mineira que sonhava dias melhores em Goiás. Logo após o casamento, em dezembro de 1962, meus pais, José Antônio Dalbello e Maria Aparecida Pacini Dalbello, vieram trazidos por meu avô, Valdemar Tarquínio, para a cidade que já acolhia meu pai e outros familiares. Vieram de Uberaba. Aqui em Anápolis nascemos, minha irmã, Analice e eu. Aqui crescemos. De Anápolis, filho de migrantes, parti para Goiânia, ainda jovem, aos 17 anos, um sonhador determinado. Mais ou menos permaneço assim. Um sonhador determinado, parecido com meu pai. Mas em Anápolis nossa família cresceu. Com o segundo casamento do papai, com a Selma, que me parece que está aqui presente, com a Selma e com o meu querido pai. Cresceu com o casamento após a morte da minha mãe. Chegaram então meu irmão, Nardelli, os sobrinhos, Ana Carolina, Vanessa, Bruno, que trouxeram as oferendas no ofertório, os sobrinhos netos, a cunhada Letícia. Minha profunda gratidão a eles, aos tios, tias presentes, primos e todos os familiares que me acompanham, ainda que à distância. O sacerdócio, por vezes, nos leva um pouquinho para longe de casa, mas com vínculos profundos.
o Senhor Jesus, peregrino em minha alma, que me cativara para a vida em comum pela experiência de igreja, na comunidade Nossa Senhora Aparecida do Maracanãzinho, da Paróquia Santana, e mais tarde mostrou-se bom pastor, atraindo-me à inesperada vocação de pequeno pastor do seu rebanho. Chamou-me ao sacerdócio ainda em Goiânia, onde fazia faculdade. Entre idas e vindas, tornei-me peregrino em nosso centro-oeste. Como seminarista e padre na Arquidiocese de Brasília, como missionário e bispo auxiliar na Arquidiocese de Goiânia, e desde 2015 como bispo em Lusiânia. Devido à missão como padre formador nos seminários de Brasília e Goiânia, acabei nutrindo um relacionamento pessoal e pastoral com as arquidioceses e dioceses do nosso regional centro-oeste. Minha gratidão às igrejas que me acolheram, formaram-me, deram-me tantos amigos, amigas, fizeram crescer minha família. Obrigado, queridos irmãos, arcebispos e bispos. Dom João Justino, arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, arcebispo emérito de Goiânia, Dom José Roberto, bispo auxiliar de Goiânia. Podiam ficar de pé, por favor. Dom João Justino, Dom Washington, Dom José Roberto. Dom José Roberto foi acolhido neste último sábado como novo bispo auxiliar de Goiânia. Que alegria tê-los conosco. Saudar com alegria meus irmãos bispos daqui da província de Goiânia, Dom Jeová Elias, bispo de Goiás, Dom José Francisco, bispo de Pameri, Dom Francisco Agamenilton, bispo de Rubiataba, Mozarlândia. Ops, tem um escondido aqui. Dom Joaquim. Que alegria, Dom Joaquim, bispo de Jataí, que bom que o senhor veio, venceu a distância, a alegria tê-lo conosco. E da província eclesiástica de Brasília, Dom Giovanni, bispo de Uruaçu, e Dom Adair, bispo de Formosa. Muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado, irmãos presbíteros dessas igrejas aqui presentes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, fiéis leigos e leigas. Aos irmãos e irmãs dessas queridas igrejas particulares, minha saudação carinhosa e plena de reconhecimento. Abraço-os com carinho. Saúdo ainda e agradeço a cordial presença dos irmãos e irmãs que servem à sociedade com cargos públicos nos poderes executivo, legislativo, judiciário, em âmbitos municipal, estadual e federal. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Uma gratidão, uma menção especial eu faço aos irmãos e irmãs da Diocese de Lusiânia. Foram belíssimos 10 anos de um amor que cresceu, de vínculos, serviços, muito trabalho aos padres, diáconos, religiosos, religiosas e fiéis leigos de Lusiânia. Muito obrigado pela presença tão querida de vocês, dos senhores e senhoras entre nós. Muito obrigado. Eu fiquei mais em paz em dizer sim para a nomeação do Papa. É claro que eu disse sim logo, mas eu fiquei mais em paz pela certeza da providência divina que será também essa minha transferência para o Lusiânia. Tenho certeza que o Senhor há de enviar um bom pastor que vai ainda enriquecer ainda mais a vida dessa querida igreja de Lusiânia.
Se eu chegasse de volta a Anápolis sozinho, provavelmente me sentiria em busca do não encontrado em minhas andanças. Mas não é assim que me encontro, não é assim que estou. Acompanham-me companheiros de viagem e chego enriquecido por suas vidas comigo compartilhadas. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs. Meu coração está muito agradecido a Dom João Wilke por amar Anápolis, a Diocese de Anápolis. Amou-a a ponto de pedir um bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco de Campos, amigo, irmão de feliz memória. Obrigado, querido Dom João, por amar Anápolis, a Diocese de Anápolis, a ponto de pedir ao Papa Francisco um bispo coadjutor. Em uma época de forte ênfase em protagonismos pessoais, o Senhor nos dá o testemunho da primazia, da comunhão, da cooperação, para que o amor seja amado, como reza seu lema episcopal. Muito obrigado, Dom João Wilke. Somos conhecidos de longa data. Dom João Wilke foi meu professor no seminário. Professor de Teodiceia, no 3º ano de filosofia. Estimados presbíteros de Anápolis, os senhores têm manifestado grande carinho por mim desde a minha nomeação. Obrigado. Contem comigo. Aos diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, vocacionados, peço licença para participar de suas vidas. Permitam-me. Aos fiéis leigos, famílias, crianças, jovens, idosos, dedicados à missão evangelizadora em todos os âmbitos da vida da Igreja, particularmente no testemunho da caridade. Que a alegria do Evangelho da vida, transborde em nossas vidas, em nossos corações. Em suas vidas, em seus corações. Concluo manifestando profunda gratidão ao Papa Francisco. Ao Senhor pedimos seu pleno restabelecimento de sua saúde. Agradeço por confiar a mim a feliz missão em Lusiânia e agora em Anápolis. As 2 missões me foram confiadas por ele. Tendo sido coadjutor de Dom Afonso Fiorese, retomo a experiência dos que caminham juntos, como os missionários do ressuscitado a partir de Emaús, já no caminho de volta. Lucas 24:33. Uma peregrinação. Peregrinação e missão se conjugam. Sem a missão, permanecemos estagnados, talvez até acomodados. Partamos em missão. Partamos em missão, peregrinemos juntos. O ressuscitado dirige a Dom João e a mim, a todos nós, aquele ide que fez o Evangelho ressoar entre as nações. Ainda há pelo menos uma casa na Diocese de Anápolis que não recebeu o Senhor. Ao menos uma. Ou cada uma delas. Com a Virgem Maria respondamos hoje, faça-se em mim, para a glória de Deus e o bem da Igreja que peregrina em Anápolis. Respondamos, faça-se em mim. Obrigado. Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso bispo coadjuntor, Dom Valdemar.
E é lógico, se você quiser ouvir novamente, quiser ver toda a celebração, todo o rito que foi demorado, seguindo ali todo o processo, né, da liturgia mais belo, está no YouTube. Você pode entrar nos canais da Diocese que você vai ver toda a celebração, ouvir na íntegra a homilia do nosso bispo Dom João Wilk e outros arcebispos que falaram ali por ocasião, por exemplo, Dom João Justino, etc. Padre, mas é muito bom, por exemplo, a gente ouvindo aí agora as palavras de Dom Valdemar, só reforça tudo que, por exemplo, Dom João sempre falou, né, assim que foi nomeado ele, um bispo muito sábio, muito inteligente, muito prudente nas palavras, e ao ouvi-lo aqui agora, se percebe literalmente isso. Exatamente, Paulo, e é impressionante, assim, pra gente como ovelhas desse pastor, né, que vai ser o bispo, impressionante como ouvir alguém que passa segurança, que conhece a palavra, que sabe o que está falando, né, como isso nos dá paz, né, saber que nós somos pastoreados, conduzidos por Deus, que nós não vamos seguir o que a gente acha, né, o que a gente sente, mas vamos seguir aquilo que o nosso pastor, o nosso bispo, vai nos dar como direção. Isso nos dá uma segurança, uma paz tão grande. Pelo menos como padre eu me sinto assim, né? E como é bom a gente ter um pai na fé, né? E ter alguém que vai nos indicar os caminhos, a direção, que vai ajudar a gente no discernimento, né? E Dom Valdemar traz essa segurança para a gente e nós somos muito felizes, muito gratos a Deus por ter nos concedido essa grande graça dele entre nós. É verdade. Padre, quando o senhor falava, eu também pensava isso, porque uma multidão ali na catedral, praticamente todo o clero, muitas autoridades, vários bispos e arcebispos, né? Nós tivemos a presença do emérito, né? Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, né? Emérito, o bispo, né? No caso, Dom João Justino, praticamente os bispos de todo o regional. E como nós falamos, a igreja cheia, tudo. E ali, quando ele foi fazer o uso da palavra, todos os olhos fitos nele. E ele naquela tranquilidade, naquela segurança, dando aquele sorriso, falando com muita segurança, com muita convicção do que falava ali, né? Não joga palavras ao léu. E a gente ainda, padre, temos que reportar que ele é o presidente da CNBB do nosso regional, está numa reeleição que foi aclamado por unanimidade. Então, se tem uma coisa que tem nele, lógico, além da fé, da doutrina, de tudo, essa sabedoria, essa humildade, essa simplicidade ao levar essa palavra de Deus, padre. Exatamente, Paulo, exatamente. Então, ele é muito querido, né? E isso se mostrou muito claro na participação massiva dos bispos, do povo de Deus, do clero, né? Quantos sacerdotes, impressionante. E agora, né, que essas expectativas se traduzam, né, em resposta, em colaboração, né? E na transmissão do conhecimento da fé. É verdade, se algum amigo prestou bem atenção ali na posse dele, Dom João Justino, né, como membro também da CNBB Nacional, jogou uma leve indireta para ele de um convite que foi feito e falava que a CNBB Nacional aguarda a sua resposta. Já foi uma outra indireta ali também naquela situação. Mas, padre, estamos indo para o finalzinho do programa. Qual que é o recadinho básico, já quase que concluindo essa quaresma, entrando na Semana das Dores, daqui uns dias a Paixão, a Páscoa, várias situações, padre. Então, você que tem a oportunidade nessa semana, a gente está entrando na Semana dos Mutirões de Confissão, que você possa fazer uma boa confissão, se reconciliar com Deus, deixar-vos reconciliar com Deus, né? Preparar o seu coração para que na Semana Santa a graça de Deus possa transformar o seu coração e te abrir totalmente à graça da Páscoa, da renovação, e assim na Páscoa o Senhor possa ressuscitar tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que de bom, de frutuoso, de bondoso que Ele imprimiu no seu coração e que foi morrendo com o pecado, com o passar do tempo. Que desça sobre todos vós, livrando de todo mal, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.